Bem-vindos a todos e a todas. Finalmente começou o lançamento do primeiro podcast de Mucuíba, de Senador La Roque, o LarroCast. Estamos muito felizes. Conseguiu dormir hoje, meu parceiro? Mais ou menos. Era para passar a noite estudando. Era, né? Como é que tá a experiência, sensação, a emoção? É algo único, né? Igual você falou mais cedo, é algo novo para nossa cidade, para nossa região e vamos para frente, vai dar certo, vamos para cima. Vai dar certo, vamos para cima. Vamos fazer as apresentações dos parceiros do LarroCast. Nós temos a NB Advocacia da doutora Neucilene, temos Life Boutique e Supermercado Kelly e Phone Shop. O que mais nós temos, Pé Quente? Temos a barbearia Stifler, né? A pessoa do nosso brother, nosso colega Maninho. Mini Box Pé Quente, nossa meta é vender barato. Espaço Fitness Academia, panificadora e confeitaria Fino Sabor. Tem mais por aí? Tem mais. Açaí WL, do nosso amigo Lucas. Açougue Júlio Gomes, do nosso amigo Pedinho, o homem que mais vende carne em La Roque. E o nosso amigo Renan Gás. Ligou, chegou, rapidão. É isso aí, vamos pra cima agora. Vamos botar agora eu quero, com muita alegria, apresentar o nosso primeiro convidado do LarroCast. Ele é professor da Rede Estadual do Maranhão, formado em matemática pela UEMA, concorreu às eleições em 2012, vereador entre os anos 2013 a 2016, disputou as eleições em 2016, não teve êxito, porém em 2020 foi eleito o primeiro professor prefeito na história de Senador La Roque. Hoje disputa a reeleição para prefeito em Senador La Roque. Com vocês, professor e prefeito Bartolomeu Gomes Alves. Vamos para o nosso convidado, vamos lá. Professor, bem-vindo, professor. Nosso primeiro episódio. Uma alegria estar conosco. Rapaz. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no LarroCast, né? Primeiro episódio, primeiro programa, primeiro podcast. Sim, sim. E nós temos sido usado por Deus para ser os primeiros em tudo, né? Nós vamos ser o primeiro prefeito, fomos o primeiro prefeito professor, o primeiro a manter, por exemplo, as obrigações do município com o servidor, com a cidade, tudo em dias, do mandato todo, o primeiro a vencer uma reeleição, que vai acontecer agora, dia 6 de outubro, e estamos sendo o primeiro a estar aqui no LarroCast. É um prazer, satisfação estar aqui com vocês. Tantas informações, nem o Bartolomeu sabia esse tanto de coisa aqui. Sabia não. O LarroCast está informado, ele viu? Está bem informado. Fizemos o dever de casa, né, Gélio? Fizemos o dever de casa. Vamos começar com as perguntas, pessoal. Algumas perguntas nós elaboramos, ouvimos algumas autoridades e da referência de cada área. Ouvimos e anotamos as perguntas da nossa audiência da página LarroCast. Convidamos a todos que ainda não seguem as nossas páginas LarroCast, @LarroCastX, tá? Siga lá a nossa página que é sucesso. Vamos lá. Vamos começar falando sobre formação acadêmica, Bartolomeu. Antes de você se tornar prefeito, você trabalhou como professor, como eu já falei, exerceu essa função de servidor público e professor. De que forma o seu cargo professor preparou você para exercer esse cargo de prefeito hoje? Pergunto se você teve algum mentor, alguma inspiração durante a sua trajetória na faculdade. Pergunto se o conhecimento em matemática, a fórmula de Bhaskara, te ajudou em ser professor, porque os nossos alunos falam isso. Mas em que matemática vai me ajudar na minha vida? E aí, a fórmula de Bhaskara te ajudou a exercer o cargo de professor? Rapaz, a fórmula de Bhaskara é mágica, viu? Ajuda você a resolver problemas. A matemática, na verdade, é uma ciência que muita gente ama e muita gente odeia. Os que amam matemática é porque conseguem perceber a presença dela em tudo no seu dia a dia. Ela é indissociável da vida do cidadão, da vida das pessoas. Nós estamos aqui rodeados de conhecimentos e conteúdos matemáticos. Qualquer ambiente é suficientemente um recurso necessário para você dar uma aula de matemática. E quem odeia é porque não conseguiu perceber. Mas ela está presente sim em tudo e é fundamental. Mas assim, a inspiração, né? Sim. A inspiração do professor Bartolomeu, na verdade, o que a gente faz, o que a gente tem feito, o caminhar aí, por exemplo, na vida política, é justamente a perspectiva e o sonho de que aquele lugar, o lugar em que a gente vive, a nossa Mucuíba, a Senador La Roque,
ela possa vir a se tornar o melhor lugar do mundo para se viver. Aí essa é a inspiração, e da inspiração vem uma meta. E da meta vem o planejamento, e o planejamento é a execução, porque o sonho você precisa buscar. Você não pode sonhar e se acomodar, ou como dizia o Raul Seixas na sua música, né, ficar sentado na poltrona com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Bartolomeu vai atrás e vai buscar. Muito bem. Certo. Professor, uma curiosidade, né? Em que momento, porque você tem uma grande trajetória na docência na do La Roque, inclusive já foi meu professor e da maioria dos alunos. Aprendi muito contigo, Gerson. É uma troca de ideias, né? A vida é isso. Quando e que momento você optou por, de certa forma, deixar a docência um pouco de lado e migrar para o meio político? Na verdade, eu entrei na sala de aula em dia 11 de agosto de 1999. Eu não queria ser professor. Eu queria ser mecânico. Inclusive, tinha trabalhado em Imperatriz, na oficina do seu Passo Longo lá, por algum tempo como auxiliar de mecânica, que a gente já tinha um conhecimento bom. Na verdade, a vontade era essa. E eu dizia, pra quê? Eu não vou ter paciência de ficar aguentando esse tanto de menino, não. Deus me livre. E aí, precisei, na verdade, teve a oportunidade de tirar uma licença maternidade da professora Cícera. Eu estava em Imperatriz, tinha ido para lá para estudar. E aí voltei para Senador do La Roque para tirar essa licença maternidade. Tinha terminado o ensino médio. Sua irmã, Cícera? Isso. Tinha terminado o ensino médio. Nascimento da Beatriz, que hoje em Senador do La Roque ela é coordenadora, enfermeira formada. Top. É uma das coordenadoras aí da saúde do município. E no nascimento dela, eu fui convidado a tirar essa licença maternidade. E aí me apaixonei pela docência. E a gente percebeu que a educação é o caminho seguro para que as vidas sejam transformadas de forma positiva e de maneira independente. É onde quem busca a educação busca a independência. Você deixa, por exemplo, de depender de favores políticos, você se torna autossuficiente através da educação. E não deixei, voltando aqui à pergunta, não deixei a docência, Jesus. Eu sou apaixonado por esse fazer social, que eu acho que é uma das funções mais bonitas, né? O professor, ele contribui com a formação de todos os profissionais, do mais simples da profissão mais simples à mais complexa. Pela vida do profissional passou um professor. Mas aí, a inquietação, mesmo professor, a gente sempre participou dos movimentos sociais, a gente sempre participou positivamente do desenrolar da sociedade. Isso envolve a política, envolve o trabalho, envolve, por exemplo, os sindicatos. E nós sempre fomos figura carimbada ali, participativo mesmo. Eu nunca fui passivo no meu relacionamento com a sociedade, eu sempre fui ativo. Sim. Eu nunca me mantive inerte, vendo a coisa acontecer e não, sempre me envolvi. E aí em 2012, 2011, a gente já tinha um tempo que estava num partido, uma agremiação partidária, na época o PDT, junto com o professor Everaldo, professora Francisquinha, professor Lucena, professor Araújo Miranda, Nega Rosa, seu João da Serialista, né? Raimundo da Beija-Flor. Havia uma turma que eram sonhadores de uma cidade melhor. E aí eu me identifiquei, nós fomos para aquela agremiação partidária e em 2012 o partido junto, você vai ser um dos candidatos a vereadores, o professor Edvan também, que hoje está no Santoém. E eu relutei, eu disse, não, algum de vocês. Eu disse, não, teu nome é bom, é respeitado. Aí o pessoal apostava na cidade. Ah, mas o Bartolomeu é professor, é conhecido, mas não tem voto não. Só que aí eu me predispus e eu não entro numa luta, numa batalha só para entrar. Naquilo que eu me predisponho a participar, eu me predisponho para fazer a diferença. Se for numa luta, numa batalha, é para vencer. E aí Deus permitiu e nós vencemos a eleição de vereador. Ficamos oposição de 2013 a 2016 à gestão, me elegi no outro partido, né? Mas uma oposição respeitosa, que a gente indicava para a situação os problemas e a gente sugeria todo o tempo resolução. Nós não
fazíamos a oposição da perseguição, e sim daquilo que era melhor para a população. E isso nos credenciou. Quando foi em 2016, eu tinha uma reeleição de vereador na mão, sossegado. Mas aí nós entendemos que a nossa ação como vereador de 2013 a 2016, ela interferiu pouco na vida das pessoas positivamente. Então eu disse, olha, eu não vou mais para vereador. Não dá porque eu não consegui resultados. E eu gosto de ir para uma luta que eu vejo resultados. Muito bem. Nos candidatamos a prefeito, não deu certo, 2020 ganhamos a eleição e hoje nós temos a gestão melhor avaliada da região tocantina e de boa parte do Maranhão. Certo. Muito bem. Prefeito, você tocou num ponto que nós vamos iniciar agora também, que é a questão da trajetória política. Né? Você mencionou que nos anos 2003 a 2016 você foi vereador e vereador de oposição à gestão, na época, do Dr. Francisco Nunes. E, além disso, também a oposição críticas, né, que é um trabalho da oposição, né, criticar e apresentar algumas propostas ao governo. Recentemente você fez algumas críticas pontuais a um vereador específico da cidade. O que difere o vereador Bartolomeu de oposição na época para o vereador oposição ao seu governo? A diferença é nítida e clara na conduta, né? O tratar a política com a seriedade que ela requer e precisa. O vereador Bartolomeu de oposição, na época, não tinha nenhuma vergonha de aplaudir a gestão que ele se opunha só porque era oposição. Nos feitos da gestão que beneficiava a população, Bartolomeu ia lá e se expunha tranquilamente. Parabéns ao gestor, parabéns à equipe, parabéns ao secretário. Então a gente parabenizava, e naquilo que a gente entendia que estava ineficaz, a gente ia lá, questionava, cobrava, às vezes até brigava, mas o foco do vereador Bartolomeu era melhorar a qualidade de vida do cidadão larroquense. Se o prefeito que a gente se opunha em alguma ação estava fazendo isso, merecia os aplausos do vereador Bartolomeu. Se não tivesse, merecia a cobrança. E aí fazendo uma correção, viu? Não fomos o primeiro prefeito professor, não. O doutor Francisco Nunes era professor do Centro de Ensino Salomão Curirade. E ele nos antecedeu, foi prefeito de Senador Larroque e era professor também. Fazendo justiça aí, rapaz. Mas não atuava mais, não era? Não atuava. Não atuava como professor mais, era estava no advogado. Jurídico, né? Certo. Bartolomeu, né, a gente entra falando questão de ex-prefeito e tal. Como foi falado no início, nunca teve uma reeleição dentro de Senador Larroque. Justamente porque alguns deixavam a desejar, certo? Os ex-prefeitos. Situação essa que hoje esses ex-prefeitos fazem parte, né, do grupo político. Apoiadores. Né? E como você vê essa situação? Né? Em outrora, não foram eleitos por algum motivo, por alguma insatisfação da população, e hoje eles estão junto com você, alguns da tua eleição, e hoje no trabalho de reeleição. Que nos antecederam, né? Isso. Eu acredito que todo mundo que passou por a gestão de um município, isso não é só Senador Larroque, um dos desejos dessas pessoas é colocar o seu nome na história desse município, na história desse povo. E eu acredito também que era o principal interesse de todos os que nos antecederam. Acredito até que do ex-prefeito também, né? Que quem nos antecedeu, quando foi disputar a eleição, quando foi o sonho principal era fazer uma boa gestão e entrar para a história do povo e da sua cidade. Entretanto, a execução, o planejar e o executar, nesse espaço, tem muitas forças, né, que provocam reações diferentes. Tem muitas ações que provocam reações diferentes. Então, eu coloco muito vamos por assim dizer, que os prefeitos que nos antecederam não tiveram condições, às vezes, de disputar a reeleição ou mesmo de não ganhar a eleição por ações que aconteceram lá dentro de suas gestões
ou opção, porque você todo tempo é levado, Jéssica, a tomar decisões. E quem está numa gestão, ele a todo momento ele é levado a tomar decisões. E algumas decisões que se tomam, que muitas vezes as decisões que o Bartolomeu toma na gestão, ao longo do mandato, muitas foram muito criticadas. Principalmente os agentes políticos dizem assim, esse é louco, esse Bartolomeu é louco. Um político não faz isso. Político não age dessa forma. Mas a gente agiu com o coração em todas as decisões, fazendo o estudo de qual seria o impacto, se seria positivo para o Bartolomeu, e se não fosse positivo para a população, a gente não tomava. Agora, se fosse positivo para a população e não tanto importante para o Bartolomeu, a gente tomava a decisão, porque o foco sempre foi o povo. Principalmente atender quem está na ponta da rama, aquele mais desassistido, aquele com mais dificuldade. E eu acredito que a não reeleição dos outros tem muito a ver, não com a competência, não com a vontade dos políticos, ou com a má vontade deles, ou sei lá, com a desonestidade. Mas eu acredito muito nas decisões. Às vezes você toma uma decisão aqui, e essa decisão, ela lhe traz um impacto que é permanente, uma consequência que é permanente e que você não consegue se desvencilhar. E eu vejo hoje os ex-prefeitos junto com a gente e eu acredito muito e vejo eles com felicidade e com alegria e acredito que eles estão no projeto porque muita coisa que a gente fez, a gente entende que eles queriam ter feito, mas que por conta do cenário, no momento em que estavam, ou não puderam fazer por questão de grupo político, pressão de vereador, né? Situação aí não tem como a gente definir. Mas que nós conseguimos fazer. E eles estão aí porque entendem que é o projeto que tem reconstruído a cidade e tem colocado o senador Larroque no cenário do Maranhão. Muito bem. Tá ok, obrigado. Um resumo breve, Bartolomeu, sobre a sua trajetória política para a gente adiantar. Em 2012, como eu falei aqui no início, você foi eleito vereador pelo PDT com 331 votos, só até anotei aqui. Eu vou usar uma metáfora do futebol. O gol apareceu nos acréscimos do segundo tempo. Tá? A última cadeira ele vai lá. Rapado pegaram que se fala no interior. Você tá falando muito bonitinho. Foi lá nos últimos minutos. Em 2016, disputa as eleições à prefeitura com 3.986 votos, não teve êxito. Em 2020, disputa novamente a eleição e teve êxito com 5.015 votos. A pergunta, e essa sua resposta, ela vai servir para as pessoas que têm pretensão políticas, aos jovens que pretendem disputar a eleição, participar da política. A gente está vendo muito esse movimento dos jovens querendo participar da política, muitas vezes com uma origem financeira limitada, sem grupo político consolidado na cidade, semelhante com o que aconteceu com você. Como que um vereador que foi eleito com um grupo inicialmente pequeno se torna prefeito 8 anos depois, eleito a prefeito 8 anos depois? É assim, eu vou até fazer mais uma citação em relação a essa posição. O Maneta, José Orlando Fontinelli de Souza, comunicador de senador Larroque, que hoje é locutor do nosso adversário, ele dizia: Bartolomeu foi o vereador eleito no rabo da fila. E nós fomos eleitos graças à dinâmica da captação de votos da Justiça Eleitoral, que garante equidade e garante também as possibilidades para as minorias. Porque não fosse essa possibilidade, essa equidade no processo de contabilização dos votos, nós teríamos ficado fora. Eu fui o 13º candidato mais votado. E aí captei aí a 11ª cadeira. Então teve 2 candidatos que tiveram mais votos que eu, de outras agremiações partidárias, que não conseguiram a eleição. Bom, mas aí voltando ao questionamento, para as pessoas, as pessoas que têm seus sonhos, que têm seus objetivos de vida, tem uma frase para dizer: desistir é para os fracos. Então,
é a persistência. Você precisa persistir, ter dedicação, ter foco, saber de fato o que você quer e onde você quer chegar. Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar que você chegar tá bom. Tá bom. Mas o que é preciso? Você estabelecer suas metas e dizer, olha, eu vou chegar ali e buscar no meter seu a cara, caminho, né? Meter a cara e ir atrás. Que dá para qualquer um. Deu certo para o Bartolomeu, dá certo para você que nos assiste. Quando você não for mais prefeito ou político, dá para ser coach. Não dá? Não é matriculado. Não é? E tentar história de superação. Sim, vamos lá, Pé Quente. Bartolomeu, é mais um resumo do que você já falou em questão de reeleição e tal, trabalho. Existe uma mística dentro do Senado do La Rocque que vem há muito tempo, que não tem reeleição. E a gente sabe que essa questão vem por muitos fatores, né? Você esclareceu alguns, né? Eu gostaria de um breve resumo do que você já falou, né? Porque é uma pergunta que desde sempre, o pessoal sempre falava, mas aí não tem reeleição dentro do Senado do La Rocque, não tem. Eu sempre fazia alguns questionamentos, mas por que não pode ter? Vai ter reeleição em Senado do La Rocque? Vai ter reeleição, né? O que você diz a respeito dessa mística? Por que nunca teve e por que agora pode estar acontecendo uma reeleição pela primeira vez dentro do Senado do La Rocque? Uma das 3 leis de Newton é justamente a lei de ação e reação. Toda ação resulta numa reação. Se nunca teve reeleição, é porque talvez ela nunca foi buscada ou nunca foram dados os passos necessários para que ela acontecesse. Meu vice-prefeito e eu, que inclusive a gente trata com muito respeito, é o cara top de linha, político, senador La Rocque, o Carazim, Raimundo Denis, popular Carazim, que foi meu vice-prefeito, foi o vereador mais votado em 2016, tirou 16% da votação, veio para o projeto de 2020 comigo, ganhamos as eleições, tem tido uma atuação ativa dentro da gestão, interfere diretamente nas decisões do governo, da gestão, e foi tratado com tanto respeito que é o nosso candidato a vice de novo. E lá no início do mandato, nós ponderando numa conversa, e ele me perguntava, Bartolomeu, qual será o segredo da reeleição? Como é que nós vamos fazer para descobrir? E eu disse para ele, Carazinho, eu tenho um palpite. Ele disse, qual é o teu palpite? Meu patrão, eu acredito que é muito trabalho. Eu acredito que é trabalhar e atender principalmente a população mais vulnerável, que é a grande maioria. Se você analisar, vamos lá, supor, 5% da população tem a grande maioria do recurso da cidade. 95% da população é uma população que não tem tantos recursos assim. Então, é a grande maioria. E muitas vezes os gestores que nos antecederam, eles tinham uma grande preocupação com esses 5%. Quem tinha mais era mais valorizado. E quem tinha menos não tinha tanto esforço, tantas políticas. Então, assim, eu disse, eu acredito que é muito trabalho. E aí o Carazinho disse, eu tenho um palpite. Eu acredito que é o assistencialismo. Eu acredito que é assistir a população. Eu disse, rapaz, então, vamos embora focar. E aí nós fomos, hoje a Secretaria de Assistência Social do município, ela é uma das principais secretarias, diferente de outros municípios, diferente da história de Senador La Rocque, porque ela assiste de fato, ela cuida de fato daquelas famílias mais carentes, as que estão em estado de vulnerabilidade, acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, acompanhamento, reforço escolar para aquelas crianças, é uma cesta verde, a gente compra do agricultor e doa para as famílias, o facilitar na busca de resolver os problemas com os programas do governo federal. Então, a gente faz essa assistência e aí se estende para a saúde e para a educação. As 3 secretarias, elas trabalham entrelaçadas, buscando fazer a melhor assistência possível. E o Bartolomeu, na administração, a gente faz muito trabalho. Nós estamos em pleno período eleitoral, obras por todo o município, canteiro de obra, espalhado por todo o município,
E ninguém fala que é obra eleitoreira, porque nós começamos em 2021 e estamos até agora. Nós não fizemos tudo, é porque o município estava destroçado. Mas nós melhoramos muito. Então, hoje, a reeleição ela vai acontecer e nós estávamos certos por duas coisas. Muito trabalho e assistir de fato a população do município. Eu acredito que não é um milagre. O Bartolomeu não está obrando milagre. O pessoal fala, vai quebrar o tabu. Não considero isso. Eu acho que é uma coisa simples. É só a reação da população à nossa ação. Como dizia Isaac Newton, toda ação tem uma reação. Essa aula que ele falou que ele falou do Isaac Newton, ele te deu essa aula? Tu lembrava da lei da física? Ou tu matou essa aula? Quando ele iniciou, eu já sabia qual era. Essa base a gente tem, né? Vamos lá, vamos avançar para a parte da gestão. A gente vai começar a trabalhar temas específicos em áreas específicas da gestão. Posso pular isso aqui, Robson, senão que a gente já falou algumas coisas já em Sim, relação. faço a próxima. Em relação, Bartolomeu, as conquistas da sua gestão. Você compartilha com a gente quais foram as principais conquistas da sua gestão. Se você for pegar, se alguém for analisar o plano de governo do Bartolomeu, que apresentou lá em 2020, e fizer um checklist, isso foi feito, isso não foi feito, isso aqui não estava no plano, mas foi executado. Tem muito. Como é que vai ser isso aí? E outra coisa, outra pergunta, nessa mesma pergunta. Qual o programa do seu governo que você mais tem orgulho? E não vale dizer todos, eu quero que você diga em específico. Especifique, esse aqui é o programa que eu mais tenho orgulho em sendo assim engalfinhar com eu vou te dizer, assim, mas a gente quer saber. Nós traçamos um programa de governo, estabelecemos metas, depois de fazer um estudo, quando a gente estava na campanha lá em 2020, depois de fazer um estudo da situação do município, nós traçamos inúmeras ações que deveriam ser tomadas e realizadas para diminuir o sofrimento da população. E de todas, eu te digo que se você baixar o nosso programa, né, nós tivemos duas situações que a gente não conseguiu resolver, que era meta, nós não conseguimos resolver. Uma, né, por situação mesmo de dificuldade, nós tivemos dificuldade de articulação dessa, e a outra porque dependia de terceiros, dependia da iniciativa privada. Uma era o meu primeiro emprego, que nós estabelecemos como meta, e aí era um consorciado, o planejamento era um consorciado entre o município e a iniciativa privada, mas a iniciativa privada não... Tem voluntários, né? Na verdade, nós buscamos, tentamos, mas nós não tivemos a participação. E o outro era oferecer algo que não era obrigação do município, que era um cursinho preparatório para que a nossa juventude se preparasse para fazer o Enem e concorresse de igual para igual com aqueles que tinham condição de pagar a escola particular no ensino médio. E essas duas ações nós não conseguimos, mas todas as outras que foram estabelecidas no plano, nós alcançamos, e aí, como diz aí, com louvor. Agora o cursinho está em andamento, nós já preparamos o melhor e mais bonito auditório da região tocantina. Não tem, nem nesses hotéis de luxo, não tem um auditório igual. Nós construímos um lá na Escola Presidente Costa Silva. E uma das utilidades desse auditório vai ser ofertar um cursinho preparatório para que a nossa juventude, que esteja aí no ensino médio, que já tenha terminado, possa enveredar aí pela educação superior e concorrendo de igual para igual com qualquer pessoa aí que esteja estudando no Enem, que é a principal porta, né? Mas vai ter a participação do professor lá? Rapaz, ou dando aula de... agora é blogueiro. E coach. Tem que dar aula. Nós vamos lá, com certeza vai ter a participação do professor Bartolomeu, do professor Robson, que é aclamado por seus alunos, né? Então, em relação a questão do programa de maior orgulho. Eu não digo um programa, Robson. Específico. Eu acredito que o maior orgulho que a gente tem é de ter conseguido alcançar um grande desafio. Aí eu venho de qual o desafio? Nós assumimos um município em que o servidor estava com novembro, dezembro, 13º
e terço de férias, que o recurso tinha entrado, mas tinha pegado o rumo desconhecido. E nós assumimos em janeiro, e o pessoal esperando para 4 de janeiro receber esses pagamentos todos que estavam em atraso e nada de pagamento. E entrando nas contas do município, não tinha recurso nenhum. E nós assumimos esse grande desafio. E agora? Como é que vai ser da nossa gestão? Com 5 milhões de reais só de folha de pagamento em débito. Equatorial, a lapada. Equatorial queria desligar a energia dos órgãos públicos. Nós tivemos que ir para a negociação. Logo de entrada, tivemos que aportar 150 mil reais para poder abrir a negociação. Aí, Caema, um problema. Banco Bradesco, com um consignado que o servidor pagou o dinheiro, mas o dinheiro não foi para o banco. Porque quem paga o consignado é o próprio servidor na folha de pagamento. Aí foi tirado do servidor, mas não foi repassado para o banco. 810 mil reais. Então a situação toda a frota do município destroçada, né? Ambulâncias, tratores, patrol, caçamba, tudo arrebentado. Nós encontramos 8 dias depois a caçamba do PAC com a carrada de areia em cima numa oficina de Imperatriz, faltando uns bicos de injeção eletrônica. 8 dias depois nós também não encontramos a caçamba. Então, não houve uma transição. Então, o que nos orgulha é que nós assumimos dessa forma. E o primeiro pagamento nosso que nós fizemos, servidor, foi o primeiro pagamento que nós mais atrasamos, Gesley e Robson. Nós pagamos ele. Vocês sabem que era normal em Senador La Rocca o servidor receber. Qual é o dia? Dia 10. Dia 10 de cada mês. Era por letras, se eu não me engano. Não, mas antes, ao longo da história do município, todos os prefeitos pagavam no dia 10. Sim. Quem pagava no dia 10 pagava em dias, porque era fixo. Dia 10 todo mundo recebe. É justamente um dos repasses das constitucionais, né? Beleza, nós assumimos e aí não encontramos sistema, nós não encontramos nada que a gente nos agarrasse. Nós fomos, chamamos o rapaz para o RH que já tinha experiência anteriores, veio trabalhar com a gente, o professor Valdeir, e junto, praticamente no manual, nós fizemos o primeiro pagamento do servidor. 3 de fevereiro de 2021. Com todo o cenário, com toda a destruição, nós pagamos com 7 dias de antecedência da data normal. E nós pagamos todos os servidores, o mês corrente. Só que o débito ficou. Negociamos com as categorias e em 2021, tudo que era recurso, tudo o FPM, a arrecadação do ICMS, nós usávamos para pagar essa dívida. E nós pagávamos regularmente o do mês e acrescentávamos uma parte da dívida. E terminamos essa dívida em fevereiro de 2022. E uma das coisas que mais orgulha é que o mês que nós pagamos mais atrasado foi essa que nós pagamos com 7 dias de antecedência. Todos os outros meses de lá para cá, de 2021 até agora, Deus nos abençoou e a gente tem honrado o servidor. Nosso servidor, ele recebe sempre no último dia útil de cada mês. Então são no mínimo 10 dias de antecedência para a data que era normal e a gente sempre paga todo mundo, a gente não paga por letra. Como é que a gente conseguiu? Alguém diz, porque agora está entrando muito dinheiro. Eu vi uma postagem outro dia na rede social, está entrando muito dinheiro. Não é isso. É questão de tratar com seriedade a coisa pública. Entender que o recurso, ele tem a função de resolver aquela situação, ir lá e resolver, e não desviar ele de foco. Então, uma das coisas que mais nos orgulha é justamente isso. A folha, né? O pagamento em dia daqueles que servem ao povo de Senador La Rocca. Pronto, respondeu a pergunta. Demorado, mas respondi. Não, eu pensei que tu ia dizer, ficar genérico. Não, são todos, etc, etc. Mas eu queria um específico, né? Foi respondido. Pois é colado com esse aí, nós temos a transformação de Senador La Rocca numa cidade de ruas trafegáveis. É muita coisa, Robson, mas tu é injusto. Tu pediu só um? Só uma. O mais asfalto foi quantos quilômetros mesmo de asfalto? Olha, em parceria com o governo do estado e governo federal, nós conseguimos 32 quilômetros de asfalto.
Só que a primeira vez na história do município que com recurso próprio se faz obra. Com recurso próprio, com arrecadação do município, nós conseguimos fazer 20,5 quilômetros de asfalto. Então, assim, é uma marca histórica, porque no Maranhão, nenhuma cidade do porte da nossa, nem mesmo aquelas que têm ROIs, que arrecada do SIM, conseguiu fazer tanto, né, em uma única gestão. Senador La Rocque não tem ROIs, né, Bartolomeu? Senador La Rocque quase não arrecada, Robson. Professor, em relação à obra, só pegando o gancho aqui, e o Buriti, termina ou não termina? Porque ali começa, é igual couro de joelho. Vai, volta. Aí dá uma quietada. Aí faz outras obras acessórias, né? Porque lá tem obra, meu patrão. Não estão trabalhando. Mas aí dá uma quietada, ali o povo desanima. Ali termina ou não termina aquela avenida? Avenida João Evangelista, é uma novela realmente. A Avenida João Evangelista é uma parceria do município com o governo do estado. É um convênio em que o governo do estado, né, ficou de ofertar os blocos e o município executar. E a gente tem executado. Só que houve uma interrupção, porque foi identificado que teria que ser feita uma drenagem profunda na grande parte da via. Então nós fizemos aproximadamente 700 metros de drenagem, que é uma obra que é cara, mas que depois que está feita a população nem vê, nem sabe, né? Mas ali nós temos hoje 700 e pouco metros de drenagem para justamente dar o destino da água para esse destino não atrapalhar a obra. E o governo do estado, com muitos municípios para ele ofertar os blocos, que é produzido pela Secretaria de a SEAP, né? Secretaria de Administração Penitenciária, os presos fabricam, né? E o estado diminuiu o volume. A gente pega, por exemplo, hoje 1.000 blocos por semana. Aí, para você fazer 1 metro quadrado, você precisa de 12 bloquetes e meio para fazer 1 metro. Então, 1.000 bloquetes dá quase nada. Aí, assim, a diminuição da oferta dos blocos pelo governo do estado dificultou a conclusão. Lá ela dá aproximadamente 1,4 km duplo, né, com canteiro no meio. É uma obra que nós vamos terminar. Nós já estamos. Vamos terminar. Pode acalmar o povo. O negócio é que assim, o Parque do Buriti, mas graças a Deus, o Parque do Buriti é um dos lugares que a população está mais contente com a gestão. Quando nós assumimos o Parque do Buriti, quando nós fomos fazer campanha em 2020 no Parque do Buriti, meu patrão pensa numa dificuldade. Dificuldade que, por exemplo, a campanha se estendeu até novembro por causa da pandemia. Aí eu lembro que nós fomos visita no Parque do Buriti, deu uma chuva. Aí lá, carro atolou, nós tivemos que botar carro para puxar outro. Situação caótica, porque o Parque do Buriti parecia aqueles garimpos que o cabo já tirou todo o ouro, já foi embora, e lá não dava mais nada. Então estava saqueado mesmo, bagunçado. E a fala que a gente tinha é que lá não iam os serviços públicos, porque quem estava na gestão dizia que o Parque do Buriti era um fruto de um loteamento e era propriedade privada, e então quem vendeu os lotes é que tinha que cuidar. De fato, isso é real, é verdade. Pela legislação, quem vende o lote, ele precisa entregar com a estrutura adequada, né? E isso não foi feito. Então o povo estava abandonado e a gestão dizia, mas eu não tem como fazer. Só que quando nós assumimos, nós entendemos o seguinte, ou particular ou não, quem está ali é um cidadão larroquense que paga seus impostos, que tem um filho na escola, que compra no comércio Senador La Rocque, um funcionário que trabalha, então assim, tem um cidadão. Então nós partimos para cima e hoje o Parque do Buriti é um dos melhores bairros, assim, estruturado, asfalto, em pouquíssimas ruas do Parque do Buriti não estão asfaltadas, né? E lá não tinha um palmo de asfalto. Então hoje a vida do cidadão que mora no Parque do Buriti é invejada por muita gente que mora no restante da cidade. Muito bem, vamos avançar, vamos falar de esporte agora, Gesley. As perguntas da caixinha, né? Sim, agora vamos começar a trazer as perguntas do direct, né? As da perguntas população. que nós estamos colocando aqui, da população. Vou tentar ser mais objetivo. Certo, mas tá bom, o papo tá bom. Em seu plano de governo, em caso de uma reeleição, contempla campeonatos de base? E aí, paralelo a isso, já aproveita e responde, como é que está a questão dos campos de futebol, né? Os campos da sede.
Teve muita pergunta falando sobre o campo de futebol dual da Pipira, que não está... Iniciou a terraplanagem, não foi concluído, né? Não foi concluído. Os campos de futebol do interior. Não existe algum projeto para reforma ou construção melhorias? A população quer saber em relação aos campos de futebol da cidade. Beleza. Quando nós assumimos o município em 2021, nós assumimos uma cidade em que o último campeonato municipal de futebol que tinha acontecido em 2011. Então tinha exatamente 10 anos que não tinha campeonato municipal. E esse campeonato que aconteceu em 2011, inclusive, eu e o meu amigo Patica da Suma Uma, nós transmitimos esse campeonato via rádio, né? O Bartolomeu foi radialista, junto com o Patica, na rádio do saudoso Desmantelo. Né? A gente fazia a transmissão desse campeonato em 2011. E de lá até 2021, nada, o esporte. Teve jovem que o cara ficou adolescente em 2011 e bom de bola, mas que ele ficou velho, 10 anos depois, passou a fase da juventude ali, em que o cara tá com a fome mesmo de jogar e de brincar, e o município não organizou um único campeonato. Nós assumimos em 2021, nós fizemos o maior campeonato da história do município, em que os times eles receberam uma bonificação para participar. Já estava tão desacreditado que nós, por exemplo, nós doamos o uniforme de todos os times, nós pagamos a arbitragem de todos os jogos, nós pagamos o transporte dos times que precisavam ser deslocados de um povoado para outro, nós pagamos o incentivo para o time por participar. Eu lembro que na época que os times ficavam pedindo um patrocínio, aí a prefeitura deu para cada time, do planejamento lá, eram 12 mil reais, era para ser 12 times. Como deu 14 times, foi feita uma divisão, cada time levou 850 reais de incentivo por participar. Só para participar. Ele ganhou o material, as bolas, o pagamento do transporte, a despesa com a arbitragem e ainda ganhou um incentivo financeiro. E o campeonato de maior premiação. Nesse campeonato aí, a premiação foi em torno de 15 mil reais, foi 10 mil reais para o primeiro, me parece 5 mil reais para o segundo, 3 mil reais para o terceiro. Eu sei que foi um campeonato que acendeu novamente o esporte. Nós inserimos aí no calendário do esporte do município os jogos escolares, os nossos jovens são incentivados a praticar, a gente cobra do professor de educação física, porque a gente entende que o esporte ele é um caminho que facilita para que o jovem não caia no mundo das drogas, por exemplo. Sim. E em relação aos campos, nós conseguimos até com o ministro Fufuca o aporte de um recurso. Nós temos aí um recurso que ele já está em fase final, só na burocracia para poder a Caixa liberar para licitação. Nós vamos construir praticamente 2 ambientes, 2 praças esportivas, que está previsto inicialmente para esse recurso o resgate do campo da sede, campo construído com alambrado, com uma pequena arquibancadazinha estruturada. Esse ali tá feio. Esse 2 dias o pessoal tava chamando para nós invadir. Pois comprar os arames, eu arrumo o dinheiro para o nosso plantar. Aí não invade não, que lá não vai ter vez. Aí já está tudo certinho, projeto feito, inclusive, a coisa mais linda do mundo, o projeto. E o outro campo que também será construído é o campo lá do Cumaru. O recurso foi direcionado para esses 2 campos. Queríamos que fosse 4. E aí nós até colocamos os outros 2, o Alto da Pipira e a Nova Brasília. Esse nós vamos ter que fazer com recurso próprio. Né? Nós temos hoje a Areninha, que foi uma parceria com o governo do estado, lá no Deus Quer, o estádio municipal, que hoje na região é um dos melhores, organizado, estruturado, com vestiário climatizado, banheiro, arquibancada coberta, bem estruturado. E o incentivo ao esporte, não só apenas ao futebol, nas diversas modalidades. Então, nós acreditamos sim no poder transformador do esporte e acreditamos que cada centavo que você investe no esporte,
é um centavo a menos que você precisa investir, por exemplo, em segurança pública ou em tratamento com dependente de droga. É exatamente isso. Vamos para a cultura agora, Jéssica? Vamos avançar, porque senão... Isso aqui nós deixamos... Pode avançar para a cultura, pergunta sobre cultura. Vamos para cima. Você que é criador de conteúdo, pergunte aí pro homem como é que é essa questão. Você que tá bombando. Não, mas eu tô aprendendo com você. Como é que é essa questão aí do conteúdo? Vai ter auxílio, não vai? Diga aí. É assim, Bartolomeu, hoje, né, tem muitos jovens que estão ingressando nesse meio, é igual você falou, né? É uma nova ferramenta para tirar o jovem da marginalidade, né? E muitos jovens estão criando conteúdo ali, é uma forma de cultura. A prefeitura hoje, ela tem algum projeto para esses jovens, inclusive tem até a Lei Rouanet, não sei se ela engloba essa questão do criador de conteúdo, o suporte, o que a gente falou mais cedo, né? Ter uma sala no município para as pessoas estarem criando, fazendo um podcastzinho, gravando um vídeo, uma coisa, né? E dar margem para esses jovens estar trabalhando e criando conteúdo. Olha, em relação à cultura, eu posso garantir a vocês que a nossa gestão, ela buscou, com todas as forças aí, facilitar e contribuir com os fazedores de cultura do município, né? A gente sabe que é uma categoria que muitas vezes é até marginalizada, né, por suas escolhas, mas o município buscou, por exemplo, olha, quando nós assumimos, a primeira coisa que nós fomos foi justamente atrás dessas leis federais. Aliás, não é nem lei Rouanet, só Paulo Gustavo. A lei Paulo Gustavo. A minha dúvida é se os criadores de conteúdo, eles se enquadram na lei Paulo Gustavo. E qual que é o processo a se fazer? Tem muita burocracia, na verdade. A lei exige, né? Mas como facilitar nesse sentido? Na verdade, a lei ela exige. A gente tem buscado, a gente abre os editais para o credenciamento, né, para que as pessoas possam fazer esse credenciamento, possam apresentar seus projetos, porque, na verdade, a lei prevê esse recurso, né? O recurso chega ao município, mas também requer a prestação de conta dele. Então, o artista, o fazedor de cultura, né, que trabalha no município, que vive, ele precisa também demonstrar que realmente o faz. E a essas pessoas, né, essas pessoas, elas são cobradas a construção de um projeto que demonstre o que é que ele vai fazer, que aí o município tem aportado os recursos. Mas muitas vezes a gente tem aberto os editais e tem sido pequena a procura. Ano passado mesmo, qual foi a decisão que a gente tomou? Nós contratamos uma equipe à parte para ir buscar e garimpar o fazedor de cultura no município e ver a área que ele atua, e a partir daquela área que ele atua, aquela equipe que nós contratamos construiu um projeto para que ele pudesse executar e ele fizesse jus àquele recurso, para que o município não, por exemplo, o recurso não estornasse para a União, né? Porque de fato na nossa gestão o recurso ele não é desviado para uma ação da qual ele não é planejado. Então a gente faz questão de que o recurso ele é direcionado para esse fim, pois que aquilo aconteça. O recurso está lá, mas aí... muitas vezes a pequena procura, agora mesmo nós estamos com o edital aberto e a nossa equipe da cultura está correndo atrás das pessoas para contemplar. Por exemplo, se tu é músico, se te interessa, organiza alguma coisa, vai lá, vai ter um recursozinho para tu receber, para tu depois fazer uma apresentação para o município, porque geralmente essas leis elas fazem isso. Ela insere o recurso no município, o município repassa para os fazedores de cultura, e os fazedores de cultura precisam fazer cultura e contemplar a população. O governo federal ele faz isso para que a população tenha acesso às iniciativas culturais. Então, com relação à preparação do ambiente, ao criador de conteúdo, né, ele é um fazedor de cultura, é um formador de opinião, como qualquer outro artista, né, e merece o respeito, sim. Muito obrigado. Vamos falar sobre saúde agora, que está com o tempo já. Em relação à saúde, quais foram os principais avanços no seu governo? Né? E recebemos
bastante pergunta no direct sobre qual a possibilidade de concurso público voltado para a área da saúde em uma possível reeleição, em um segundo mandato do professor Bartolomeu. Olha, a saúde do município, quando nós assumimos o município, tem um índice que avalia justamente a eficiência da saúde municipal, principalmente município como o nosso, que o foco é saúde preventiva e não curativa, é a atenção primária, né? Ao invés da média e alta complexidade. A gente quase não tem recurso para as especialidades. O recurso que vem é para a prevenção. E a gente focou nisso, né? Foi buscar a nossa equipe muito eficiente, né? Nós saímos no Previne Brasil da posição 196 dos municípios do estado, né? Nós saímos dessa posição e fomos para 10º do estado. E na região Tocantina nós ocupamos por muitas vezes, porque a cada mês sai uma medição. Nós ocupamos por várias vezes o primeiro lugar da região. Mas hoje, o investimento em saúde do município ele tem sido altíssimo. Hoje, antes o cidadão larroquense, ele ia para o Amélia Alencar, que hoje está ficando a coisa mais linda do mundo, numa reforma, graças a Deus aí, é um recurso do deputado Kleber Verde. Lá está de um jeito que o cara passa na frente da vontade de adoecer, de tão lindo que está. Aí, inclusive, está prevista a inauguração, não vou nem participar por conta do momento político. Mas antes, naquele mesmo Amélia Alencar, que era um prédio que o telhado, se chovesse, era mesmo que está chovendo dentro, ou mesmo que caia fora, caia dentro, para conseguir uma consulta com o clínico geral, o cidadão larroquense, ou ele se apegava com um político que ficava devendo um favor, para conseguir uma fichinha, ou então ele ia de noite, 9 horas da noite, ficava a noite todinha no pé do muro lá esperando, muito triste amanhecer, para ele estar no lugar, ou então ele ia lá, teve caso de gente que botava uma pedra, sei o que é, essa pedra, tem alguém aqui nessa pedra, marcava o lugar na fila. Hoje, o cidadão larroquense, que ele precisa do médico, ele pode sair de casa de domingo a domingo. Se ele for no Amélia Alencar, tem um médico do outro lado do balcão para atender, né? As farmácias dos postos abastecidas continuamente. A média e alta complexidade, que não é nossa responsabilidade, a população é contemplada. Nós temos especialidades: ortopedia, ginecologia, pediatria, né, dermatologia, nós temos psiquiatria, nós temos um quadro grande que eu acho que é uma das partes da medicina que mais contribui, porque o médico faz a cirurgia, mas o pós-cirúrgico, aí há a necessidade da fisioterapia, e uma sessão de fisioterapia é R$200. Então nós temos vários fisioterapeutas no município que atendem na unidade de saúde, mas nós temos os que atendem na casa do paciente. Então, o médico faz a cirurgia, e se não fizer a fisioterapia, talvez a cirurgia não corrija totalmente. Então, para que o paciente retome os movimentos ou a funcionalidade de alguns órgãos, precisa do fisioterapeuta. E nós temos o psicólogo, o psiquiatra. Então, a saúde hoje do município de Senador La Rocque, para as condições que a gente tem, para o recurso que a gente recebe, a saúde de Senador La Rocque hoje ela dá um show na região toda. Só para finalizar a questão da saúde, Bartolomeu, quando o governador veio no último período de campanha, inclusive prometeu a questão do hospital, que ia finalizar. E muitas vezes a população fica querendo saber. Muitas vezes depende do estado, depende da prefeitura. A gente sabe que não é má vontade de nenhuma gestão, igual você falou, mas a população fica nessa dúvida, né? Se termina, ou então, se a prefeitura abriu mão desse projeto, existe um outro projeto em relação ao hospital. Como que ficou a questão do Hospital Municipal de Senador La Rocque? Nós não abrimos mão de jeito nenhum. O hospital é uma ferramenta que, se nós tivéssemos ele a nosso dispor, seria importantíssimo. Apesar de que o hospital, para o município de Senador La Rocque, um hospital de 20 leitos, ele vai representar, na verdade, muito ônus para o município, né? Porque é um hospital que não consegue conveniar com o governo federal, porque o governo só convenia a partir de 51 leitos, né? Então, foi uma ação de um governo lá atrás, construiu no Maranhão 72 hospitais.
O de Senador La Rocque nunca foi terminado, nunca foi entregue para a prefeitura, mas se fosse entregue, seria sim importante para ser colocado a serviço da população, uma ferramenta importante. Nós estamos finalizando o mandato e a gente iniciou na expectativa de ter esse hospital. O ex-governador Flávio Dino veio, né, garantiu, o então governador Carlos Brandão também garantiu, mas até agora não nos foi entregue. Então, o foco é, rapaz, não vai vir a picanha, não. Pô, bora trabalhar aqui com nossa alcatrazinha, bora fazer a coisa acontecer. Nós estamos com a nossa rede à disposição do povo e fazendo saúde para que o nosso povo, né, tenha a melhor condição de saúde possível. Muito bem. Sobre o concurso, Robson, só para não ficar sem responder, o concurso ele é a ferramenta prevista aí na Constituição para a entrada do servidor. E no nosso município, nas condições que a gente recebeu o município, inviável o concurso público, porque nós tínhamos funcionários em excesso para a necessidade de mão de obra de menos, né? Por conta das gestões anteriores, da perca territorial. Mas assim, nós estamos fazendo estudo, a gente até se comprometeu com o Ministério Público no levantamento aí de dados, ver a viabilidade da realização de um concurso público. Como diria o povo, muito pau para pouca obra. A realização, a viabilidade estamos vendo. Porque assim, não adianta Bartolomeu não faz. Hoje o Bartolomeu, a Prefeitura de Senador La Rocque, ela tem crédito. Diferentemente de outro município, ou da história do município de Senador La Rocque, que ninguém queria negócio com a Prefeitura, porque só se fosse adiantado, porque não tinha segurança. Né? Hoje, nós temos crédito. Então, nós não contratamos se nós não tivermos como pagar. Nós não compramos no escuro. Quando a gente vai comprar é porque o financeiro está ali reservado para aquela ação. Quando a gente faz um negócio, quando o fornecedor faz um negócio com a Prefeitura de Senador La Rocque, ele faz sabendo que vai receber. Lá não tem curva, não tem meio termo. E o concurso é uma criação de despesa. Então é preciso esse estudo de viabilidade, porque não adianta contratar o servidor para depois o servidor fazer o trabalho e ficar esperando aí receber ou tendo seus salários atrasados. Mas, inclusive o município já passou muito por isso. Passou, né? E a gente quer evitar retroceder e voltar para esse tempo de atraso, esse tempo das sombras. Concurso com cargos que não havia necessidade e que aí provocou uma inviabilidade financeira para o município muito grande. Professor, né? Prefeito Bartolomeu, a sua área, a gente sabe que foi feito muitas melhorias na área da educação. Só que hoje ainda tem muitos pais de família que colocam seus filhos na escola particular. A gente queria saber o que pode ser feito numa segunda gestão, caso você se reeleja, em relação a essa situação. Porque a gente sabe que a maioria da nossa sociedade ganha um salário mínimo, um salário pouco, então já tira uma parte do salário para pagar a escola particular, sendo que esse aluno poderia estar ali na escola pública com uma estrutura mais adequada e uma gestão, uma educação melhor em relação aos professores. Existe algum projeto em relação a isso? Olha, Jéssica, deixa eu te falar. Eu faço educação, primeiro eu não queria, mas hoje eu faço educação porque eu amo a educação e sei o poder que ela tem na vida das pessoas. E a gente vai fazendo e você vai aprendendo. Com o tempo você vai aprendendo e você vai percebendo o que realmente funciona. Nós assumimos o Senador La Rocque e eu sempre acreditei, eu na condição de professor, nos fóruns, nas discussões, eu sempre defendi que uma casa, para ela ter segurança, você precisa alicerçar ela bem, fazer um bom alicerce, fazer um bom baldrame. Porque se você fizer um baldrame mal feito e você fizer um telhado bonito e reforçado, o telhado bonito e reforçado cai sobre o baldrame. Então, na educação funciona da mesma forma. E os investimentos da educação, antes da gente, sempre eram para o ensino fundamental em diante. Os alunos já estão nessa série mais avançada, então os investimentos, o professor tem folga, os livros, então nós fomos na contramão disso.
nós partimos para o investimento lá na base, na educação infantil, em preparar melhor o nosso aluno para ele chegar no ensino fundamental. Nós tínhamos os alunos que eles chegavam, por exemplo, no 6º ano, no 7º ano do ensino fundamental, que ele não conseguia ler. Nós assumimos pactos com o Ministério da Educação, assinamos e botamos nosso professor para se qualificar, para que o nosso aluno saia da educação infantil alfabetizado. Ele tem até os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos do ensino fundamental para concretizar essa alfabetização. E como que nós fizemos isso? Antes, o professor ia para a sala de aula, o professor do Caju, o professor da Nova Brasília, o professor do Cumaru. Quem ia dar aula na educação infantil? Cada um tinha um material. O cara baixava na internet, o cara buscava num lugar, pedia para um amigo, mas era uma coisa desconectada. Há uma tarefinha para o menino cobrir, para o menino ligar. O professor passava o ano todinho se rebolando para tentar produzir o material para a educação infantil, que não tinha. O que o Bartolomeu fez? Contratamos uma editora, fizemos um processo de inexigibilidade, botamos, na verdade, primeiro a gente chamou editoras, apresentaram o material para nossas coordenadoras, nossas professoras de educação infantil, nossa coordenação de educação infantil, vamos analisar um material didático, livro didático, uma coleção. Analisaram várias, escolheram uma muito melhor que as vendidas na escola particular, e aí escolheu uma, o valor. Tanto, nós fizemos o investimento no processo, compramos esses livros, esses materiais para toda a educação infantil e o trabalho passou a ser uniforme, né? Todos os professores do município passaram a trabalhar o mesmo material e as crianças do município passaram a receber livros e coleções que na escola particular a qualidade que era vendida não era igual. Porque quem tem o filho na escola particular sabe que primeiro contrato logo que você faz é com a livraria. Você paga a mensalidade, mas você tem que pagar o livro das crianças. E nós levamos isso. Tanto é que no primeiro ano logo, as matrículas do município de Senador La Roque, que o professor ficava sem entender para onde é que os alunos estão indo, o povo não está botando, estamos com dificuldade, as turmas estão vazias, encheu. O pai tirou da escola particular e trouxe. Logicamente, a gente não crucifica e não questiona as famílias que têm uma melhor condição e que quer, por exemplo, manter o seu filho numa escola particular. Porque nós investimos muito no professor, na qualificação do professor, nos estudantes, mas a gente reconhece que a estrutura física das nossas escolas precisavam de uma intervenção como foi feita na escola Presidente Costa Silva, que hoje os meninos querem passar o dia todinho lá, é o lugar mais agradável do mundo. Intervenção como a que está sendo feita no Deus de Deus Moreno, no Alto da Pipira, construção de mais 7 salas, e melhoria, reforma total da escola, Leda Taja na Nova Mucuíba. A gente entende e nós temos feito. Infelizmente, com a condição que a gente pegou, não deu para fazer ainda em todo o município. Mas os investimentos e a educação que a gente fez, nós conseguimos manter o salário em dia dos professores, aportar todos os aumentos que o governo federal repassou, graças à nossa organização aí, os investimentos feitos. Muito bem. Bartolomeu, vamos falar agora de eleições municipais. As últimas pesquisas apontam você com mais de 70% dos votos. O que nós queremos saber, as pesquisas são confiáveis? Isso é fato ou é fake, Bartolomeu? É assim, eu que estou candidato, né, a gente também faz as nossas pesquisas e eu contratei um instituto para fazer uma pesquisa para a gente há 20 dias atrás, só que eu gosto da coisa, eu não gosto da falsa alegria, para depois você estar na dor. Eu prefiro a verdade. Sim. Muitas vezes uma doce mentira, mas vem uma verdade aí cruel e aí massacra. Eu prefiro a verdade sempre. Nós fizemos uma pesquisa para consumo. E aqui, a gente pode dizer, pesquisa para consumo há pouco mais de 20 dias. E aí a pesquisa chegou, deu 75% de intenção de voto, 92% de ótimo e bom, avaliação da gestão. É bem alto, né? E só de ótimo e bom, 92%. E, além disso,
né, a pesquisa apresenta 75% de intenção de voto. E aí eu disse, rapaz, esse negócio dá certo, não. Eu não vou me iludir com isso aqui, não. Nós não fomos fazer pesquisa para oficializar, para registrar, não. É para estudo, né? E aí a pesquisa 75%, segundo colocado 8%, terceiro colocado 4%, uma margem de indeciso pequena. Mas não, eu não vou confiar totalmente nisso aqui. Só que assim, diferentemente do que a população prega, algumas pessoas pregam, a pesquisa é mentirosa, porque isso aí não existe. Eu fiquei assim, eu disse, a única pesquisa é um estudo científico. Sim. E eu, que sou professor, cientista, sou matemático, formado em matemática e física, pós-graduado em estatística e probabilidade, peguei o estudo e disse, não, eu vou contratei outro instituto, né, outra instituição, pai, faz uma pesquisa para mim. E aí, domingo passado, eles me entregaram o resultado. E aí, quando veio o resultado, 78%, então tinha 3 pontos a mais. Então, hoje, a tranquilidade que a gente está com relação à campanha, né, a gente respeita todos os candidatos. Se eles são candidatos à Justiça Eleitoral, respaldou as candidaturas, é porque eles estão aptos, né? Todo mundo tem direito de votar, dever e direito de votar, mas tem também o direito de ser votado. Então a gente não faz acepção de pessoa, é legítima as candidaturas e a gente respeita. Nós não perdemos tempo nem nos preocupando e nem falando dos nossos candidatos opositores, porque aí se a gente for falar deles, a gente perde tempo de apresentar nossas propostas, aí o tempo já é curto. Sim. Então, a tranquilidade que nós estamos tocando, a campanha, é de entender que Deus já definiu e que a população de São João do Roque já escolheu. Então, vamos para a reeleição e nós estamos agora preocupados já na implantação e na execução do nosso plano de governo. Muito bem, vamos finalizar com as perguntas da caixinha de perguntas da nossa página. O Gésley vai fazer vamos fazer assim, o Gésley faz a pergunta, tu responde rápido, uma frase, rapidão, o máximo possível. Isso. Será que eu vou dar conta? Vamos lá, vamos fazer acontecer aí. Vai lá, Gésley. Aqui que ele já falou, respondeu sobre ela. Já respondeu, né, que a nossa audiência perguntou como entrar na política do zero, ele já respondeu. Sem entender nada, já foi respondido. Próximo. Bora. Agora, professor e prefeito Bartolomeu, quais as providências do município que o município irá tomar em relação à falta de água no Parque do Buriti e no Alto da Pepira? Dificuldade grande, principalmente no período não chuvoso, né? Essa dificuldade nós estamos buscando. Agora mesmo nós tivemos o aporte do deputado Kleber Veiga de 2 poços. Um será implantado na sede do município e outro será implantado na Boca da Mata, justamente para sanar essa dificuldade de água. Agora sim, na sede do município, a responsabilidade com o abastecimento de água é da dona Caema, que ela cobra, né? Ela cobra a fatura do cidadão. Então, ela tem a responsabilidade de prever e prover o cidadão de água. O que a gente tem feito é cobrar da Caema os investimentos necessários para que a nossa população não fique sem água. Muito bem. Ok, obrigado. Próximo. O que você vai fazer para melhorar? Isso aqui achei muito interessante essa pergunta. É uma pergunta sobre acessibilidade. O que você vai fazer para melhorar a vida dos portadores de necessidades especiais, que é o PNE, em relação à acessibilidade? Olha, nós temos, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que levar todas as obras que a gente faz, a gente leva em consideração e coloca como prioridade essa acessibilidade. Felizmente, por exemplo, nas calçadas do município de São João do Roque, que cada um inventou e fez a sua calçada, ninguém pensou, né? E é um sofrimento. Mas, assim, a viabilidade aí precisa ser discutida, porque precisa de investimento. O município não tem esses investimentos. Agora, dentro dos órgãos públicos do município, em tudo que o município vai fazer, primeira coisa, a acessibilidade. Nós não fazemos nenhuma obra sem pensar na acessibilidade. Certo. O município não pode cobrar por lei que o empreendedor, o empresário, coloque ali uma rampinha na sua calçada? Nós estamos com a equipe trabalhando no plano, né, nos planos da cidade. São vários planos e a equipe está trabalhando nisso, inclusive Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Infraestrutura, trabalhando juntas para que a gente possa
estabelecer esse plano e a partir desse plano a gente possa cobrar. Muito bem. Essa última aí, Gésley. Fazer em relação só à questão a estrutura de trânsito, Senador La Rocque, a gente sabe que ela é um furdunço, Exatamente. aquela avenida Parece vai, a Índia, para, né? Falta só ter as vacas pelo meio. Não, ali é terrível. Né? Existe algum projeto em andamento em relação a isso, para a gente desafogar o trânsito, Senador La Rocque? Nós contratamos uma equipe de engenharia de trânsito, porque nós buscamos, o pensamento da gente era uma via acessória para tirar o fluxo da Avenida Monte Silva. Só que nós não conseguimos, chamamos o engenheiro e ele também não conseguiu. Mas ele fez um planejamento que aparentemente foi parecido com o que a gente imaginava, né? E está em executar, nós compramos, nós vamos primeiro tirar os feirantes do meio da rua, botar ele num local adequado, porque o comércio do La Rocque é muito intenso. Botar ele num local só e adequado, cobrir uma feira. Nós fizemos a aquisição de 4 tendas, 12x12, vamos fazer uma feira coberta dentro do município de Senador La Rocque, ali no local, na Praça do Mercado. Vamos sinalizar o trânsito, proibindo na Avenida Monte Silva, no trecho ali da Praça Mucuíba até o posto Shopicá, que é aquele trecho do centrão do Senador La Rocque, nós vamos proibir o estacionamento dos dois lados, vai ser permitido o estacionamento apenas de um lado e vamos estabelecer no projeto, os horários de carga e descarga dos caminhões. Muito bom. Então, é uma maneira, vamos pintar, sinalizar, organizar tudo direitinho. E a fiscalização, visto que o município não tem guarda municipal? Nós temos o Departamento Municipal de Trânsito, né? A gente já acionou a Polícia Militar, que tem o poder da fiscalização, né, no Maranhão. Precisaríamos organizar o Departamento de Trânsito para que ele tivesse o poder de multa, né? É um planejamento junto ao Detran, tivesse o poder de multar, mas no princípio vai ser educação mesmo. Nós vamos educar a população por um período. Por meio da educação, e proibir, com a ajuda da Polícia Militar, o estacionamento dos dois lados. Muito bem. Teremos festa de virada esse ano, sim ou não? Nós teremos festa de virada. Talvez o município não consiga organizar uma grande festa pública de virada, né? Porque eu acho que a pergunta era essa. A pergunta era essa. Olha, nós temos algumas festas que são tradição no calendário da administração municipal, né? Certo. E todas elas são realizadas pelo município. O município não tem a tradição de realizar o Réveillon, a festa de virada. E nesse momento eu não posso aqui chegar e afirmar que nós temos o planejamento, porque eu estaria mentindo, eu não trabalho com mentira. Então, para 2024, nós não essa festa da virada ela não está planejada ou assada. Tudo depende de orçamento, né? Mas aqui falando em relação à cultura, eu acredito que não fica tão inviável financeiramente para o município, visto que o município tem hoje a concha, não é? O próprio estádio, acho que a concha fica mais interessante. E trazer os cantores locais, até um incentivo para os nossos artistas locais. É uma questão a se pensar e se projetar, né? Muito bem. Então vamos lá, estamos caminhando para o final. Eu vou fazer a minha última pergunta e o Gésley vai fazer a última pergunta dele. Vamos lá. Bartolomeu, como você vê o seu legado? Legado é algo que todo mundo tem em mente, né? Ao final do seu mandato, ou no caso, uma reeleição na próxima gestão. E em relação ao legado também, daqui a 10, 20, 30 anos, o que a história vai falar sobre o prefeito e professor Bartolomeu? Professor Robson, Gésley, todos que nos assistem nesse programa, né, que eu parabenizo a iniciativa, uma pergunta muito interessante. Eu tenho meus filhos em Senador La Rocque, né? E quando eu fui para a vida pública, diferentemente de muita gente, eu dizia sempre, rapaz, eu tô aí, mas eu quero continuar com o meu CPF, né? E nós estamos ainda com o CPF, muita realização. Eu acredito que, em relação ao legado, a gestão do professor Bartolomeu, ela é um divisor de águas na história do município de Senador La Rocque. Nunca mais nenhum gestor vai fazer como os gestores anteriores fizeram. Porque
o professor Bartolomeu entrou aqui nesse ponto da história e foi o primeiro, vai ser o primeiro a se reeleger. Então, a nossa contribuição com a reestruturação, a reorganização do nosso município, ela ficará marcada. E a gente torce para que quem vier depois se esforce para fazer melhor ainda do que o Bartolomeu. Sempre dizendo, nós temos que fazer melhor do que o Bartolomeu. Então a gente vai ser uma referência, um divisor de águas na história do nosso município. Mas se nós saíssemos hoje com tudo que a gente fez pela cidade, pelo cidadão larroquense, que é o mais importante, eu iria para a minha salinha de aula do ensino médio, Centro de Ensino Salomão Curidade. Agora, já indo pelo asfalto, não tem mais aquele lamaçal, aquela poeira do Parque do Buriti, eu iria dar minhas aulinhas tranquilo, sossegado, com a sensação da responsabilidade do dever cumprido com o povo da minha cidade. Certo. Agora, a última pergunta, né? Pra gente não se prolongar muito. Professor, né, que mensagem você gostaria de deixar para a população larroquense, né, para finalizar esse nosso primeiro podcast? Desde já, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Mas que mensagem você deixa para o cidadão larroquense? Rapaz, eu queria parabenizar e agradecer vocês pela iniciativa. A gente ficou orgulhoso, né? 2 filhos de senador Larroque organizando algo grande, como eu acredito que ainda vai ser esse programa. E agradecer aí por ter sido eu que ter tido a oportunidade de tirar essa virgindade do programa, né? O primeiro, né? O primeiro entrevistador. Então, que o programa possa frutificar, possa se concretizar. Amém. E se tornar um grande projeto. Obrigado, amém. E para o povo de Senador Larroque, a mensagem que a gente manda para você, larroquense, é que a esperança, ela não pode morrer. Ela é a última que morre, mas ela não pode morrer de jeito nenhum. Nós temos nos esforçado para que você, larroquense, tenha na sua cidade o melhor lugar do mundo para viver. Esse é o nosso esforço. Nós temos nos dedicado a cuidar de você, a cuidar da nossa cidade, e esse é o nosso objetivo e é a nossa meta. Tratando sempre com verdade, com a seriedade que a política requer e precisa. É ilusão você abrir a boca e dizer, como um político certa vez me disse, todo político é corrupto, todo político... Não. Isso é da essência das pessoas. Você pode encontrar, assim, na política, pessoas sérias que trabalham e levam o trabalho a sério. É isso que a gente está fazendo. Um forte abraço. Que nosso Senhor Jesus possa cobrir cada família de Senador Larroque com as suas mãos abençoadas. Que cada cidadão da nossa cidade, que cada larroquense seja protegido e seja abençoado por Deus. E que a gente continue, que a nossa cidade possa melhorar cada dia mais. Forte abraço a cada cidadão do nosso município. Eu vou aproveitar o programa aqui, né? Não sei se é para isso, mas nós estamos na campanha e lá nós estamos com o número 15, viu? Se você puder e acreditar no projeto, um projeto sério, seu voto é importante. Muito bem, é isso. Nós finalizamos o nosso primeiro podcast, o Larrocast. Agradecer a todos que estão acompanhando, agradecer ao nosso convidado, professor e prefeito Bartolomeu, ao meu parceiro que também acreditou e confiou na nossa ideia. Tudo, viu? E convidar vocês para seguir a nossa página, @Larrocast, a minha página, @Professor Robson, e o seu? Gesley_Pé-Quente. Muito bem, é isso aí. Só botar aí, convidar, pegar um ensejo aí no marketing, né? Tem lá, @Professor Bartolomeu.